Paz seja convosco. Toda a criação te louva, né, irmãos? Estamos aqui para adorar o Senhor, amém? Aleluia, aleluia. Você vê que a gente é tão importante, irmãos, no contexto da criação, que a tarefa da adoração ficou para o homem. Ao homem foi dado a majestosa tarefa, a gloriosa tarefa de adorar o Rei da Glória. Ele recebe a nossa adoração. Sabe qual a razão de você existir? É essa mesmo, de adorar ao Senhor. Louvado seja Deus. Você já adorou o Senhor hoje? A adoração aqui, ó, dentro do coração, aquela entrega para o Senhor. Senhor, eu te adoro, eu te louvo, porque Deus está conhecendo o nosso coração, viu, irmãos? A aparência vale? Claro que vale, porque a aparência, ela também exterioriza aquilo que está dentro da gente. Tem muita gente que desfaz da aparência, né? Baseado lá no texto de Samuel, quando ele viu o filho mais velho de Jessé e Deus disse, eu não olho a aparência. Não, Deus olha a aparência, mas Deus olha antes o interior. Mas a aparência, sim, ela exterioriza aquilo que está dentro do coração da gente. Tanto que um semblante caído, um semblante triste, obviamente que ele revela um coração abatido. Um rosto alegre, ele revela o quê? Um coração alegre. Um rosto formoso, um sorriso, ele revela assim o que está dentro do coração da gente. Mas o Senhor está sobretudo antes recebendo a adoração que sai de dentro do nosso coração. E que o Senhor continue sendo adorado neste lugar. Amém, irmãos? Deus seja louvado pela vida de vocês. Obrigado. Desde ontem, nessa semana eu vivi uma semana abençoada, com todas as semanas, mas assim, eu não sei se eu consigo me expressar, mas pessoal, né? Aquela que de repente você deita no berço e sente que alguém está te embalando. Que a gente sabe que tem a igreja que está conosco nessa jornada, que ora por nós, que nos ama, que nos suporta, que caminha com a gente e que é para quem eu dedico a minha vida. E saber que os irmãos têm recebido isso e graças a Deus pela vida de vocês. Então, uma semana cheia, uma semana abençoada, uma semana graciosa, né, junto com a minha família, junto com a Igreja de Cristo, que é uma extensão da minha família. E Deus seja louvado pela vida de vocês. E é interessante, irmã Michele, que eu também estava pensando, eu só não me lembrava qual foi o ano que a senhora chegou, se foi 2013 ou foi 2014. E interessante que o Espírito Santo também me levou a fazer uma retrospectiva da chegada de vocês na igreja, de como foi, né? O Samuel, que conheceu a Cris, que teve vontade de vir na igreja da professora dele, e a senhora, não querendo que o Samuel crescesse sem congregar, sem estar num lugar, resolveu procurar a igreja da professora dele. E depois veio o Tiago, evidentemente, e obviamente que depois veio a Sara, que já nasceu no renovo. É uma Sara renovada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. São muitas pessoas que marcam o nosso ministério, né, irmãos? São muitos de vocês. Eu também estava pensando daqueles que caminham comigo há muitos anos, que não desistiram, que não pararam e que continuam a jornada trabalhando na obra do Senhor, produzindo para o reino de Deus. Alguns deles já é possível ver algumas marcas no rosto do tempo, por mais que haja aí os cremes da vida, mas as marcas são marcas que vêm e elas
chega um momento que elas não pedem licença, né? Mas que continuam andando, amando a Cristo e servindo a Deus juntamente conosco. Deus seja louvado pela vida de vocês. Graças a Deus, sempre animados na fé, apesar das lutas, apesar dos sobressaltos da vida, continuam servindo a Cristo com todo o seu coração. Deus seja engrandecido e adorado pela vida de cada um de vocês que se mostram sempre companheiros nessa jornada. Gente vai, gente vem, gente vai, gente volta, e vocês continuam ao lado do pastor Joel, trabalhando para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus todos os dias, viu, pela vida de vocês. Como disse a irmã Michele, eu não sou muito bom nas palavras, mas diante de Deus eu engrandeço o Senhor e louvo a Deus pela vida de vocês que são aqui da sede, que estão no dia a dia comigo, e daqueles que estão longe, que também me fazem companhia, servindo ao Senhor e louvando a Deus no ministério que nós juntos escolhemos para aqui colocar os nossos talentos a serviço do reino de Deus. Por que a igreja local ela é tão importante, irmãos? Porque é na igreja local que Deus nos dá a oportunidade de revelar os talentos que Ele nos dá. Então a igreja local ela é de suma importância na vida do crente. Esses dias eu estava vendo uma entrevista de uma psicóloga cristã, evidentemente não entrando no ato da fé, mas revelando as nuances, a diferença entre um jovem, uma criança, uma jovem que cresce no âmbito eclesiástico para alguém que não é desse ambiente. E ela dizendo que uma criança, um jovem, um adolescente que entra para a escola, que entra para o primeiro emprego, que entra para a faculdade, que vai para o trabalho, que é do ambiente cristão, que cresce nesse ambiente, ele larga com várias casinhas na frente. Por quê? Porque no ambiente ele aprende isso, por exemplo, a desenvoltura que essas crianças, apesar da timidez, de não sair muito bem do jeito que a gente conhece, mas quando eles enfrentam o público para vir aqui pegar o microfone e falar, eles estão quebrando várias resistências dentro deles, que é o medo de falar em público, o medo de se expor, o medo de errar, ele vai aos poucos diminuindo. Quando chega no ambiente de trabalho, irmãos, ele já larga na frente, porque ele sabe o que? De compromisso, ele sabe de honestidade, ele entende de relacionamento interpessoal. Isso tudo é aqui na igreja, na casa de Deus, que é de forma farta, né? Isso é anunciado. E é verdade, irmãos. Eu vejo que há alguns que cresceram e hoje já são até pai de família. Eu lembro do Júnior chegando nas Forças Armadas para servir o quartel. O nosso irmão Cimeire um dia disse para mim que o comandante lá olhou e disse: olha, ele é diferenciado porque ele sabe respeitar, sim senhor, não senhor, é fácil para ele. Você acha que uma pessoa criada de qualquer jeito, lá vão ter, vai saber o que é sim senhor e não senhor? Já chama de você, né? Se chamar de você, paga 10, mas aí já chega largando na frente. Aí as pessoas querem esse tipo de pessoa por perto. Me lembro do Michel, com toda a resistência dele, mas vocês lembram, né? Até o mês de junho ele estava nas Forças Armadas servindo o exército, e ele lá era o querido da turma. Ninguém queria que o Michel saísse. O Júnior era lá do mesmo quartel que o Michel serviu. Eles não queriam, todos os dias incentivando o Michel a enganjar. Por quê? Porque o Michel sabe de compromisso, comprometimento, respeito, sim senhor, não senhor. E onde isso foi ensinado? Onde isso tem com fartura, irmãos? Na igreja de Cristo, sim ou não? Tem lá da nossa família? Tem, mas ele ressalta aqui. Aqui ele
ganha robustez, né? Aqui ele ganha dinamismo. E aí ninguém quer. Por quê? Porque uma pessoa desse naipe, eles sabem que vai produzir. Eles sabem que vai ter comprometimento. Não é compromisso, é comprometimento com a causa. E o quanto o Evangelho ensina essas coisas, né? A gente ser doutrinado a ter uma vida de oração, uma vida de santidade. O quanto o cristianismo contribui, amados, com a história da humanidade. É inegável a contribuição que o cristianismo produz, não só para os crentes, mas até para os não crentes, para os ateus. O quanto a gente contribui. Então, quantos benefícios, quantas bênçãos você trazer o seu filho, a sua filha para a casa de Deus. Quantos benefícios. Não só na vida espiritual, mas também no caráter, na formação do cidadão. Isso aqui tem um valor, amados, muito grande, que não se compra, não se paga com dinheiro. Esse aqui é valor. Valor para a vida. Deus seja louvado pela igreja de Cristo Jesus. Deus seja louvado pela vida de vocês. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado e exaltado entre nós. Ontem foi um culto lindo, eu me senti um pouco, né? Mas quando você quer se sentir um pouco, aí você já tem que, abaixa aí, Joel. E a irmã Michele tocou num ponto que é meu comportamento. Eu não gosto, eu já falei isso para a igreja, tanto que ninguém arruma, né? Mesa só para pastor. Não adianta arrumar mesa só para pastor, que eu não vou sentar nela. Não, vocês nunca viram eu sentar numa mesa, ali é a mesa do presidente. Não vai ter. Enquanto eu viver, não vai ter. Vocês não vão saber quem é o presidente, a não ser se perguntar para quem não conhece. Isso é aqui em qualquer lugar. Nunca teve mesa especial para mim, com a toalha mais bonita, mais diferenciada, uma cadeira mais altona, né? Aquela cadeira grandona, porque ali senta o cara. Não vai ter. Até porque não é o meu perfil, eu não gosto, eu sinto asco disso, na verdade. Quem quer sentar na cadeira bonitona, dourada, que faça e que sente. Mas não vou sentar. Eu gosto de ficar sentado assim, ó, no meio da turma mesmo. Sendo igual, porque realmente quem é maior é Cristo, né? Quem é grande é Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. Eu quis, de alguma forma na minha vida, ser destaque não pela roupa que eu visto, ou pela cadeira que eu sento, ou pelo anel que eu uso, mas de fato ser destaque no coração dos irmãos, no que diz respeito à honestidade, santidade, respeito, amor para com as almas. Paulo disse assim: a credencial do meu ministério sois vós. A credencial do meu ministério não está nos certificados que eu carrego, dos cursos que eu já fiz. Aliás, nem falo nada para vocês, né? Exatamente para não criar no coração de alguém um sentimento de que o meu pastor é o cara. Não, o meu pastor é mais um homem. E eu prefiro muito mais a palavra homem de Deus do que qualquer outro título. Me serve muito mais o título de homem de Deus do que qualquer outro que possa aparecer por aí. E quando os irmãos diziam, desde ontem, né, a irmã Vitória falando, e hoje a irmã Michele, Joel falando, e das mensagens que eu recebi, o que eu seria se eu não fosse pastor? Irmãos, eu recebi vários convites para ser um monte de coisa. Eu recebi até convite para ser empresário sem entrar com nenhum centavo, de um grande empresário. Ele disse: não, Joel, está tudo pronto para você, a sala está pronta, você vai ser empresário. Você só entra com você, porque eu sei que você é um cara que vai dar muito certo. E eu não quis. Eu fui convidado para ser político, de um dos grandes políticos desse estado.
Sentei na cadeira, no gabinete dele, e ele me fez todos os incentivos. Depois que eu fiz uma abertura de um encontro, ele disse: eu nunca vi alguém com uma retórica tão boa igual a sua. Você tem uma fala que, pelo amor de Deus, venha conosco, você vai ser do nosso partido e eu vou lançar você a vereador nessa capital e você vai ser. Eu não quis, eu rejeitei. Eu poderia ser isso ou aquilo outro. Me disseram que se eu fosse um advogado, eu seria o cara que ganharia várias causas importantes. Disseram para mim, mas eu também não quis. Um dia disseram assim para mim: qualquer coisa que você tomar a iniciativa de fazer, você vai dar certo. E você só não vai ser rico se você não quiser ser rico. Porque qualquer coisa que você for fazer, vai dar certo com você. Eu também não quis ser. Eu renunciei. Evidentemente consciente. Por amor a Cristo, por ouvir a voz do Espírito Santo, por saber que em qualquer outra coisa eu poderia dar, humanamente falando, muito certo, mas eu daria muitíssimo errado com aquele que me trouxe à existência, com Deus que me chamou e que me convocou para ser ministro da sua palavra. Então, nesse aspecto, eu me sinto à vontade, eu me sinto bem. E todas as vezes que eu pensei ir por aqui, ir por ali, e realizar alguma coisa, tanto que eu sou um coadjuvante. Quando o Caleb precisa de mim, eu vou com o Caleb pintar parede, fazer calçada, cavar buraco, subir em escada. Eu vou ajudar o Caleb, mas eu sou coadjuvante. Ah, pastor, você vai me pegar uma empreitada ali. Não, eu passo para outro. Porque eu não posso ferir o princípio do que Deus chamou eu para fazer. Isso é uma questão ministerial, uma questão pessoal. Todos vão ser assim? Obviamente que não. Mas esse é o meu chamado. Então você fica no lugar onde você foi chamado. Porque aí é que Deus vai te abençoar. Aí é que você vai ser bem-sucedido. Quando nós vivemos uma geração que não quer, né? A geração que nós vivemos tem dificuldade até de ser crente, quanto mais de ser obreiro. Eu quero entusiasmar vocês a serem. Se vocês sentem o ardor do chamado no coração, não tenha medo não. Porque o Senhor te sustenta. Não vai faltar nada para você. Pelo contrário, você vai ser honrado. Você vai ser honrado, vai chegar a sua vez. A Manaera falou aqui na quarta-feira que chegar na igreja, encontrar o microfone com a bateria no lugar, com tudo ligado, com o ar ligado, a igreja limpinha. É o tempo de honra deles, porque eles já andaram por aí. Eu digo mesmo, eu chego na igreja hoje, chego 5 horas, 5 e um pouquinho, porque eu gosto de estar cedo aqui. Mas se eu chegar exatamente às 18 horas, o culto vai rodar do mesmo jeito, porque tem uma equipe trabalhando. Ou seja, é o meu tempo de honra. Mas foi preciso trabalhar para que isso acontecesse. O teu tempo de honra também, se não chegou, vai chegar. Mas trabalhe para que isso aconteça. Seja firme, seja constante, seja abundante naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se é para ser a cozinheira, seja a melhor cozinheira que possa existir. Se é para ser o pedreiro, o melhor profissional que alguém vai encontrar. Se é para ser um advogado, o melhor, um enfermeiro, um médico, um administrador, o melhor que possa existir, porque é nisso que o nome do Senhor é glorificado, quando nós damos o nosso melhor. Então, queridos, eu sei que ainda há muito a ser feito, né? Há muito a ser feito através de nós, mas até aqui eu louvo a Deus e engrandeço o nome do Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem dado para nós. Louvo ao Senhor todos os dias pelo que Ele deu para nós. E eu invisto, como eu disse ontem no culto, né? Que forma eu posso agradecer vocês? Eu posso retribuir a vocês. Continuar trabalhando, continuar sendo honesto, continuar sendo firme, continuar sendo santo. Porque nós fomos chamados para a santidade. Amém, igreja?
esse é o meu compromisso para a glória de Deus. Deus abençoe vocês e vamos à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, em nome de Jesus. Queridos, louvado seja Deus. Eu tirei esse texto de hoje para falar sobre as lições do jovem Eutico, ou Eutico, como queiram. É um jovem que está no relatório de Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 9, de um acontecimento trágico que Lucas observou e trouxe para dentro do texto sagrado. O texto sagrado diz assim, Atos capítulo 20, versículo de número 9. Atos dos Apóstolos 20, verso 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante um longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Vejam só, irmãos. Era a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, a terceira, né? A qual ele passava pela cidade de Troade, na região noroeste da Ásia Menor. Essa cidade era um ponto marítimo muito conhecido na costa do Mar Egeu, que ficava a poucos quilômetros da antiga cidade de Troia. E a Bíblia diz que esse dia do acontecimento trágico era o primeiro dia da semana. E os cristãos estavam reunidos naquela sala de forma solene para celebrar a Santa Ceia. Eles estavam reunidos ali para celebrar a Páscoa, que no Novo Testamento é a Santa Ceia do Senhor. Acontece que Paulo, ao estar ali, vocês sabem que Paulo, um apaixonado pela palavra do Senhor, não perdeu tempo. Paulo foi pregar para aqueles irmãos em Troade naquela noite. E de acordo com o texto bíblico, se você ler a seguir, Paulo iria seguir viagem no dia seguinte. E os irmãos daquela cidade estavam ansiosos por ouvir a mensagem do missionário, do servo de Deus. E Paulo, entusiasmado em ver os irmãos querendo ouvir a palavra de Deus, diz o texto sagrado, que Paulo estendeu a prática até a meia-noite. E vejam que eles estavam honrosos, porque a presença de Paulo ali era algo escasso. Ouvir Paulo pregar era algo que entusiasmava o coração dos crentes. Ouvir a pregação desse homem de Deus fazia com que o tempo não fosse visto. Paulo podia passar várias horas pregando, e as pessoas não tinham percepção de tempo. Apenas queriam ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que os crentes estavam reunidos naquele cenáculo. E esse cenáculo era basicamente um quarto, uma sala, só que com uma característica. Ela não era no térreo, essa sala era no terceiro andar. E basicamente um terceiro andar pode estar no mínimo a uns 6, 7 metros de altura. E essa altura é uma altura considerável, é uma altura perigosa. E naquela ocasião, tinha um jovem chamado Eutico, que decidiu fazer o quê? Ir ao culto, para ser ministrado pela palavra do apóstolo. E ele, ao chegar na sala, a Bíblia não vai nos trazer maiores detalhes, ele resolve se assentar. Onde, irmãos? Na janela.
E aí, queridos, ao sentar-se à janela, num dado momento do sermão do apóstolo, Eutico cochila. Depois do cochilo vem o quê? Vem o sono. Eutico dorme. A Bíblia também não diz por quanto tempo ele dorme, mas a Bíblia vai dizer que ele, ao dormir, ele cai do terceiro andar. E aí, queridos, é que ocorre a queda, a morte, mas também Lucas vai dizer que Eutico é ressuscitado pelo poder de Deus presente naquele culto. E aí, amados, é que eu quero tirar algumas lições para nós. Amém? E a primeira coisa que eu quero tirar de lições para nós, baseado nesse relato do evangelista Lucas, é que a janela, obviamente, é uma coisa que adorna a casa, totalmente útil. Você já imaginou um quarto, uma casa, uma sala sem uma janela? Fica estranho, não fica? A janela não serve só como um adorno da casa, mas também ela tem a sua utilidade. Dá luminosidade, abrir para entrar um ar, tantas outras coisas úteis que a janela pode representar para uma casa. Mas especificamente nesse caso, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com o perigo de usarmos a janela de forma errada. A janela não é lugar da gente sentar, tá certo? É lugar de sentar? Não é lugar de sentar. Mas o jovem estava lá. Isso traz reflexões profundas para nós no sentido bíblico, a nossa vida espiritual com Deus. E eu quero compartilhar com vocês algumas janelas que são perigosas. E a primeira dela que eu quero aplicar, amados, é a famosa janela da cobiça. 1 João capítulo 2 e versículo 16, o apóstolo do amor disse assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Outra tradução chama isso de concupiscência. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não provém de Deus. Cobiça e concupiscência nos dá a ideia de um desejo desenfreado. O que é cobiça da carne? É aquilo que eu quero a qualquer forma para o meu proveito pessoal. Se está me dando prazer, está tudo bem. A concupiscência ou a cobiça dos olhos é eu bater o olho em alguma coisa, se isso eu quero para mim. A Bíblia está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo que essas coisas não provêm de Deus. E um problema, amados, a janela da cobiça foi a janela que Davi usou para olhar para Batseba. A Bíblia, o contexto do pecado de Davi começa pela janela do terraço do seu palácio. Ele estava naqueles dias de folga das suas batalhas, resolve passear no terraço e do terraço olha pela janela. E quem é que ele vê lá de cima do seu palácio? Outra casa, ele vê a mulher mais formosa que havia naqueles tempos em Jerusalém.
Exatamente. Os historiadores chegam a dizer que não havia em toda a história de Israel uma mulher tão bonita como Batseba. E ao bater os olhos, a cobiça lhe sobe ao coração. Ou seja, a concupiscência dos olhos toma conta de Davi. 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, o texto diz assim: uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Olha só, amados, a janela da cobiça não é lugar da gente sentar. Davi foi se dar ao luxo de olhar pela janela do seu terraço, e a cobiça dos olhos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne tomou conta dele, e ele inicialmente não sabia quem era aquela mulher. Mas vejam que ele manda perguntar quem é aquela mulher, e os seus oficiais trazem o relatório de quem é aquela mulher. E mesmo sabendo que ela era casada e que ela era esposa de um dos seus oficiais, e que esse estava em batalha por ele, Davi, ele não retrocedeu. Mesmo assim, ele manteve firme o propósito de levar esse pecado para frente. Por quê, irmãos? Porque sentar-se na janela da cobiça pode levar a gente à queda. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se alguma coisa, algum desejo desenfreado bateu em você, preste atenção. Vai ter sempre alguém para avisar você que isso não é bom para você, que isso já tem dono, que isso já pertence a alguém. Avisaram Davi de que Batseba era comprometida. Alguém sempre avisa a gente. Mas às vezes a cobiça, ela é grande, a gente mantém o projeto, mantém o plano, toca à frente, porque eu quero. Cuidado com a janela da cobiça, porque Davi é conhecido mais pelo pecado que ele cometeu do que pelas inúmeras batalhas que ganhou. Sim ou não? Quando você fala em Davi, primeira coisa que vem em mente: Davi pecou, Davi adulterou, o pecado maculou o ministério de Davi, ficou estigmatizado, consequências tiveram. Davi é exemplo de adorador, sim. Davi é exemplo de guerreiro vencedor, sim. Davi é exemplo de pacificador na sua nação. Foi o único rei que conseguiu unir as 12 tribos de Israel com um só propósito. Mas Davi não é exemplo de pai. Davi não é exemplo de esposo. Não é. Olha o perigo de se sentar na janela. Outro perigo de se sentar na janela, amados, é a janela do desprezo. Tem gente sentada na janela do desprezo. E o que é a janela do desprezo, amados? Eu quero citar outro exemplo bíblico. 2 Samuel capítulo 6, versículo 16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela desprezou em seu coração. Você sabe o contexto disso aqui, né? Quando Davi vai buscar a arca, e ele traz a arca, e quando ele entra no pátio da sua casa, Davi não se contém de alegria, ele começa a dançar. E ao
Mical, que estava lá, olhando pela janela, desprezou Davi porque ela achou que um rei, um homem do porte de Davi, não podia estar entre o povo agindo daquela forma. E ela desprezou no seu coração. Olha o outro perigo, irmãos, da janela do desprezo pelas coisas de Deus. Quantas pessoas estão na janela desprezando as coisas de Deus? A gente vem para a casa de Deus é para adorar a Deus, não para reparar nisso ou naquilo. Eu não posso desconsiderar a adoração, o louvor do meu irmão. Eu não estou no coração dele, não sabe, eu não sei quanta entrega tem ali. Eu sou convidado a adorar, então eu estou adorando a Deus junto com meus irmãos. Eu não escolho o pregador. Tem gente que, desculpe a honestidade, mas quando vem pregador diferente, ele dá glória a Deus. Quando é o da casa, não. Parece que está combinado. Eu dou glória a Deus até pelas crianças louvando ao Senhor. Aí você fala assim, mas eu não sou obrigado a dar glória a Deus porque eu não estou sentindo nada. Então é emoção. É emoção, não é adoração. Independente do pregador, do cantor, Deus está presente na casa, amém, irmãos? E tem que despertar para isso, irmãos. Esse pregador prega bem, aleluia. Esse irmão canta que chega a tremer as entranhas da gente, aleluia. Espera aí, é para Deus ou é para o homem? A gente tem que se disciplinar, viu, irmãos? Presta atenção em você se você não é assim. Se você não é assim, não é para você. Agora, se você é assim, por favor, começa a... glória a Deus para qualquer coisa que acontecer. Até a manga caiu, glória a Deus. Ou para ninguém, então. Quem não pode selecionar. Aliás, afinal de contas, é a palavra que está sendo pregada, amém? A palavra que está sendo pregada é Bíblia. Se é a palavra, então Cristo está sendo exaltado, porque a palavra, ela exalta Cristo, ela exalta o Senhor. Se não estou muito bem com aquele irmão lá, ele vai pregar, eu não dou glória. Bicudo aí. Para. Mas se você não dá glória, você vai ser comido de bicho. Não, é ameaça. A adoração é espontânea, mas a gente tem que ter o quê? Um critério. Sim ou não? Tem que ter critério ou não? A adoração também tem critério. Eu não posso sentar na janela do desprezo. O irmãozinho que fala, nós fumo. Eu conheci uma irmã, cheguei na casa dela, ela falou assim, pelo amor de Deus, pastor, dá aula de português lá para aquele irmão. O que foi? Ela falando tudo errado. Como é que o senhor põe um irmão daqui para pregar no altar? Não, eu não aceito. Não ficou muito tempo com a gente. Porque eu não vou tirar do âmbito da pregação alguém porque não tem uma conjugação de verbo adequada. Não que eu esteja incentivando a ser analfabeto, mas se a vida não proporcionou, e se é santificada a vida diante do altar, o que está valendo mais? O português bem falado ou a vida no altar? Quem vem na frente aqui? Adoração a Deus, amém? Aleluia, glória, glória. Amados, a janela do desprezo, ela pode ter repercussões, viu? O que aconteceu com Mical? Vocês sabem? Isso. Mical nunca produziu. E vocês sabem que para os tempos bíblicos, produzir, ou ter prole, ou ter filhos,
era vital para uma mulher. Isso trazia nos tempos bíblicos honra para... Hoje não, né? Hoje é o contrário. Não ter filho é que é bom. Mas nos tempos bíblicos é o contrário. Vai dar continuidade. Há várias mulheres na Bíblia que eram estéreis, honraram a Deus e tiveram filhos. Agora essa por causa do desprezo às coisas de Deus. Sabe o que é esse desprezo? Mas entre outras coisas é a critiquice. Se fosse eu, saía desse jeito. Se fosse eu que estivesse pregando, eu estava indo por aqui, eu estava indo por ali, e eu pregava isso, e eu citava aquele texto. Se fosse eu cantando, eu ia usar esse tom de voz, eu ia subir lá, ia fazer eu ia... Mas se fosse eu tocando esse instrumento, eu isso. Se fosse eu na direção dessa igreja, eu isso. Isso é janela, essa é a janela do desprezo. Essa é a janela do desprezo. Eu tenho que fazer o quê, amados? Eu tenho que amar aquilo que está acontecendo na obra do Senhor. Deus está fazendo milagre, aleluia. É pequeno, é grande, Deus está na casa, glória a Deus. Eu tenho que considerar todas as coisas boas, maravilhosas. Porque senão a gente cai na rotina de achar que é simples e é fácil. E não é, viu? Não é. Não é simples, não é fácil. Demanda cuidado, demanda entrega. Davi só queria mesmo adorar a Deus. Davi considerava que a sua adoração a Deus era melhor do que a sua função de rei. E de fato, irmãos, a função de adorador é maior do que qualquer outra função que possamos ocupar aqui neste mundo. Glória, aleluia. E essa nós já temos de antemão, amém? Eita Deus, aleluia. A terceira janela, amados, que a gente tem que evitar. Nós não podemos usar a janela de forma errada. E a terceira modalidade, amados, é a janela da distração. Distraído. Outro pessoal fala assim: toma aí, seu distraído. Alguma coisa de ruim aconteceu. A janela da distração, irmãos. E eu quero citar 2 textos bíblicos para fazer uma ilustração. O primeiro deles é Marta e Maria. Capítulo 10, versículo 40, 41, 42 de Lucas. Olha lá. Quem de vocês já não ouviu falar disso aqui? Marta, porém, estava o quê? Com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Versículo 42. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O que aconteceu com Marta, amados? Marta estava distraída. Não é todo dia que Jesus estava, e não seria para a vida toda que Jesus estaria ali. Se Jesus está na casa, preste atenção. Amém? Desliga o fogo. Não põe o arroz para cozinhar não, e vai ouvir Jesus que vai queimar o arroz. 5 minutos na panela de pressão, ele está bom. E às vezes Jesus falando passa de 5 minutos, sim ou não? Jesus está falando, então desliga o fogo, tá? Por favor, tira o ferro de passar da tomada e vai ouvir Jesus falar. Tudo bem que vocês conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é assim? Mas não exagerem. Ouça Jesus falar. A janela da distração é perigosa. Se Marta soubesse que tomaria essa repreensão aqui, que serviria para sempre, eu tenho certeza que Marta não ia.
Ela ia sentar do lado de Maria porque ambas amavam Jesus. Sim ou não, irmãos? Claro, amigas de Jesus. Mas veja que mesmo sendo amigos de Jesus, isso não evita a gente de cometer alguns deslizes. Outra coisa, irmãos, 2 Coríntios 6,14, olha o que disse o apóstolo Paulo: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter luz com as trevas? Olha, queridos, o problema da janela da distração. Quando eu estava fazendo isso daqui, me veio à memória um acontecimento aqui da minha igreja. Uma menina, uma criança que eu vi nascer, apresentei ao Senhor, vi ser ensinada nesta casa. Olha que os anos já passaram, hein? Se tornou uma adolescente, uma bela menina, criada a pão de ló. Sabe o que quer dizer isso, né? Alguém criado a pão de ló. Alguém que foi criado, bem criado. Um dia eu estava aqui num culto como esse. Terminou o culto. Ela meio desajeitada. Eu vou manter a descrição do nome, tá? Meio desajeitada, se aproximou de mim e disse assim, já estava com uns 16, 17 anos por aí. Ela se aproximou de mim e disse assim: pastor, esse aqui é meu namorado. Eu vi, né, obviamente, que eu enxergo. Eu vi aquele rapaz na igreja aquele dia. Aí, estava por aqui assim. Aí eu olhei para ele, irmãos, com todo respeito a quem usa esses acessórios, mas parecia que ele tinha caído com a cara num pacote de prego. Que tinha aquelas taxinhas assim, aqui, outra aqui, outra aqui. Eu olhei para ele, eu falei: você, prazer. Meio querendo bancar o pai, né? Como é que é pastor, né? Prazer, eu sou Joel. E ele falou lá o nome dele que eu não lembro. Aí, se você está disposto, você é crente? Eu disse: não. Mas você está disposto a namorar com uma crente? Estou. Mas por quê? É porque eu amo ela. Amo ela. Eu disse: é? É. Bem, que bom. O amor é lindo. Eu disse: eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sou dono dela. Ela é livre. Mas ela foi criada aqui, e eu, como pastor, tenho uma responsabilidade com ela, que é minha prerrogativa. Uma coisa eu quero dizer para você. Você sabe que ela adora o Senhor? Ela falou para você que ela é a adoradora no altar? É. Falou. Falei: então, a escolha é de vocês. Só que uma coisa eu quero dizer para você: você vai permitir ela continuar adorando a Deus no altar? Ah, vou. Você sabe que isso implica comprometimento de estar na igreja, nos ensaios. Se você não estiver com ela, no mínimo, a incentivando e apoiando. Sim. Eu falei: então vou dizer uma coisa para você. Eu já vi outros chegarem aqui igual a você. E quando conseguiram o que queriam, sumiram daqui. E voltei para ela e disse: olha, eu faço votos de que Ele não tire você da presença de Deus. Ele não gostou. E foi dito e feito. O lobo veio e, sabe a ovelha com a carne novinha? Não precisa nem mastigar. Ele levou ela. E ela deixou de ser adoradora.
E eu digo para vocês que não ficou nem 30 dias. Não ficou com ela. Ele só queria arrancar ela da adoração a Deus. Julgo desigual, irmãos. Às vezes a gente olha para a igreja assim e diz, aqui está fraco, hein? Nem homem tem mais. A moça olha e o rapaz olha também e fala, Jesus, que deserto. Eu vou catar uma lá no mundo que eu faço crente. Ou então eu vou catar o rapaz lá no mundo e eu faço ele crente. Cuidado. Muito cuidado, porque julgo desigual é problemão. Para quem já é casado, vem para Cristo, a Bíblia diz, não separa. Porque a mulher santifica o marido. Mas para quem está em Cristo, tome cuidado com essas iniciativas, essa janela da distração. Não, eu ganho fulano para Jesus, ainda ganho toda a família dele, trago tudo comigo. Cuidado. Eu já vi algumas pessoas perderem essa batalha. E de adoradoras, de adorador no altar do Senhor, amados, ficar só as lembranças, as fotografias, e a pessoa ter ido embora. Que saudade eu tenho daquela jovem. Quem sabe um dia o Senhor possa restaurá-la. Mas eu fiz meu papel, fui indelicado, né? Não fui? Você viu como não é bom, não é fácil ser pastor, pastor Carlos? Tem hora que você está todo mundo dando abraço e você tem que chegar e falar uma palavra que não é nada simpática, né? Dá vontade de falar e sair correndo, né, irmão? Que nem guri. Quando batia na porta da casa dos outros, tocava a campainha e dava no pé. Tem hora que é assim, dá vontade de falar e sair correndo. Mas cuidado, amado, com a janela da distração. Amizades, aventuras. Eu vou me aventurar. Cuidado. Você é livre, aleluia. Uma das coisas mais preciosas para nós é a liberdade, porque Cristo conquistou ela onde? Na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Mas lembre-se de que Paulo disse, não useis para quê? Para dar ocasião à carne. Eu sou livre, eu sou livre, livre estou, livre estou. Livre para quê? Para adorar, né? Amém? Livre para adorar. A outra janela, amados, que a gente tem que tomar cuidado com ela, é a janela da inclinação. Romanos capítulo 8, versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Essa aí é a NVI, que é a nova versão internacional. Na outra versão diz que a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne. E vocês já perceberam que a gente tem uma inclinação. Acho que a gente já nasceu torto assim, do lado do pecado. Sim ou não? Você não tem vontade de orar. Você não tem vontade de vir à igreja. Você não tem vontade de louvar a Deus, um sertanejo, né? Cai bem. Orar para quê? Ler Bíblia. Muito difícil essa Bíblia, eu não entendo nada. Por quê? Porque essa é a inclinação nossa. Já nasceu assim, fora do prumo. Inclinado para onde? Para o lado da carne. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se esforçar para poder pender para o lado do Espírito. E vejam que essa tendência nossa, essa inclinação nossa para a carne, Paulo está dizendo, é morte. A inclinação para o Espírito é vida e paz. Cuidado com a janela da inclinação. A gente já nasceu com ela, a gente tem que consertar isso aí. E orar requer esforço, sim ou não? Vir aqui à igreja requer esforço ou não? Claro.
Sejamos honestos conosco mesmo. Não, pastor, eu faço tudo no automático. Faz não. Não faz. Precisa esforço, investimento. A gente precisa investir naquilo que a gente acredita. A outra, mas para mim andar mais rápido aqui. A segunda recomendação, amados, que eu posso extrair do texto: se você estiver com sono, saia da janela. E é interessante que em toda a Bíblia o sono está ligado ao pecado. Aquele jovem, amados, foi vencido pelo sono. Eu não estou aqui condenando o Eutico, tá? Não vou entrar na esfera dele. Não sei quais as razões, porque ele estava lá, cansado, o que fez ele dormir. Quem é de nós que já não teve um soninho dentro da igreja, né? Quem é que já não deu uma pescadinha aí que atire o primeiro travesseiro? Eu mesmo, irmão. Jesus, eu tive que orar, irmãos. Deixa eu contar para vocês. Eu tive que orar, irmãos. Esse espírito faz tempo que foi embora, mas me perturbava. Eu chegava na igreja, começava a ouvir a palavra, o sono sentava no meu colo. E começava, irmãos. Jesus, mas acabava o culto, eu estava animado. Não é assim com você? É assim com você? Olha só, não tem ninguém aqui assim, né? Tão esperto, né? Acabava o culto, eu ficava que nem esses meninos serelepe. Aleluia, estou vigoroso. Dormi no culto, eu estou descansado. Até um dia eu repreendi, irmãos. Graças a Deus ele deve ter ido para outro. Deve ter achado um outro corpo aí. Mas de mim saiu. Oh, glória. Mas a palavra, não importava quem fosse pregar, fosse o pregador, aquele que quase que faz o alto-falante rachar no meio, até aquele da voz bem mansa, não importava, qualquer um deles me dava sono. Então, queridos, se você tiver com sono, saia da janela. Eutico ficou na janela, amados, e não lutou o suficiente contra o sono. Eita, ia lá na pia, lava a cara, guri, que esse sono vai embora. Era só a hora que lavava a cara, secava o rosto, sono de novo. Querido, lute contra o sono do pecado. Você está ficando apático. Vocês já perceberam que ninguém, com algumas exceções, obviamente, né? Porque tem gente, eu conheço gente, amado, que quando cai já está dormindo. Você conhece alguém assim? Escorou, já está dormindo. Você gente. Mas a maioria das pessoas deita, demora um tempinho, depois pega no sono. É o sono leve, depois o sono chamado de sono profundo. Assim, amados, é a vida da gente com Deus quando a gente vai se distanciando. Você pode ter certeza, você começa a sentir falta, desejo, resistência, digamos melhor, à oração, à proximidade com os irmãos, à comunhão entre os irmãos, ao louvor, a ouvir Bíblia, a ler um texto bíblico. Você começa a sentir sono e você precisa lutar contra isso. Onde é que acontece o acidente, irmãos? Isso que o Espírito Santo falou mais profundamente no meu coração quando eu estava meditando nessa palavra. Olha, queridos, foi no ambiente da igreja. E aí é que chama a atenção da gente. Foi no ambiente do culto. Olha só, amados. Frequentar um ambiente sacrossanto, frequentar um ambiente onde o culto é celebrado, não impede a queda. Por quê, irmãos? Porque não é o culto,
não é a mensagem, não é o pregador, não é a igreja que vai impedir a gente de cair, mas é a inclinação do nosso coração, irmãos. Presta atenção. Se o teu coração está inclinado, preste atenção. Saia de perto da janela. Domina esse sono, repreenda esse sono espiritual. Veja o que Paulo disse em Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Está no sono, está desprezando as coisas, perdendo o seu vigor espiritual, está perdendo o seu prazer nas coisas de Deus. Amados, a nossa vida distante de Deus não é assintomática. O distanciamento para com Deus é sintomático, sim, senhor. Você começa sim a sentir esfriamento espiritual. E aí a gente precisa se levantar, como disse o apóstolo Paulo: levanta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo quer falar com a gente, Cristo quer esclarecer a gente, Cristo quer nos fazer, amados, autênticos servos dele. Tem gente que está dizendo: não, para mim acabou, para mim terminou, não tem mais nada para fazer aqui, a não ser vir na igreja uma vez por semana, sentar na cadeira e ficar ouvindo o pregador pregar, e depois vou embora. Não. Deus tem obra com você, Deus tem algo para fazer ainda através de você e com você. Basta que para isso você se manifeste. Você não morreu, você está aí vivo. E tem obra de Deus para acontecer. Aliás, o Senhor é poderoso para te usar. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Qual que é o sintoma, amado, de alguém com sono espiritual? Um dos principais, amados, que eu, ao longo da minha carreira de fé e do meu trabalho prestado ao reino, uma das principais características, amado, de quem está no sono do pecado é o desprezo pelas coisas que está acontecendo na casa de Deus. As pessoas começam a desprezam o culto, desprezam os trabalhos, faz de conta que não está sabendo, sendo que a agenda da igreja é aberta. Todo mundo sabe a agenda é anual. Mas há uma certa resistência, porque quem está organizando é fulano que eu não me dou bem, quem veio falar comigo é fulano que eu não gosto. A gente começa a desprezar. Isso é um sintoma de sono do pecado. Aleluia. Glória, glória. Estava até bem intimidado em pregar para vocês assim, mas ontem eu recebi aqui um incentivo. Eita glória, aleluia. Cuidado, irmãos, em desprezar. Isso é sintoma de esfriamento espiritual, sono. A agenda da igreja não é para a gente montar um esquema para deixar a igreja animada. Não, isso não é entretenimento. Aqui é a adoração. A agenda da igreja é para que a igreja trabalhe em favor da comunidade. Para quê? Para que haja engajamento espiritual, para que estejamos ativos no reino de Deus, para que conquistemos almas para o reino de Deus, para que mostremos para a sociedade que a gente é um corpo em Cristo Jesus e que nas nossas ações aqui Deus está movendo, Deus está trabalhando. Para quê, amado? Para sarar, para curar, para libertar, para transformar e, sobretudo, para salvar as almas.
A igreja local está organizada por causa disso. O sono faz a gente desprezar. Então a gente tem que abrir os olhos para isso, amados. Porque as coisas passam a ser desinteressantes. Eu acho muito interessante. Sabe como é que é? É no coração, tá bom? É no coração. Você pode estar sentado aqui achando esse culto chato. Que Deus tenha misericórdia de você. Porque eu olho exterior. Deus vê o íntimo do teu coração. Agora, se você está achando ele ruinzinho, vai orar a Deus. Diz: Senhor, eu estou entrando na sonolência porque não é o pastor Joel que é o culpado por causa desse meu sono. Não é o ministério pentecostal do Renovo que é o culpado. Não é a localização da igreja ou o ar que é muito gelado. Não. Essa responsabilidade ela é minha e intransferível. Se você tiver com sono, por favor, saia de perto da janela. Fica bem no meio. Até que o sono vá embora. E por último, irmãos. Se o sono leva o homem à morte, a bondade de Deus traz de volta a vida. Deixa eu falar de novo, porque você pode estar com sono. Se o sono leva o homem à morte, a bondade de Deus traz de volta a vida. Aleluia. Achou que eu ia pegar mais leve porque é a semana do meu aniversário, né? Provérbio 24, verso 16 diz assim, Salomão: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Esse texto serve para as coisas materiais? Serve, porque o versículo de número 15, ele fala a respeito do ladrão que leva as coisas do justo. Mas ele também serve para nos dedicarmos a um entendimento de que o justo pode, não é que deve, mas ele pode cair. O Senhor sempre com a sua graça vai levantar ele, vai colocá-lo de pé. Aleluia. Aquela janela era o limite da casa. O limite da casa era a janela, amados. E Eutico não considerou isso. Por isso que ele caiu e morreu. Mas eu vejo a graça do Senhor durante toda a extensão da inscrição do texto sagrado. Quantos anos? 1500 anos os autores escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. E em todos esses 1500 anos, a graça de Deus sempre presente na vida do homem. Só nos 1500 anos? Não, de geração em geração, a misericórdia do Senhor está presente na vida da humanidade. Porque, queridos, o escritor Lucas, ele disse que de fato esse jovem morreu. Mas Paulo, amados, desce lá para resgatar, para levar vida para esse jovem. E a Bíblia diz que depois de fazer isso, eles todos sobem novamente para o cenáculo para adorar a Deus. Que trágico teria sido a história se o jovem tivesse caído, amados, e não tivesse ressuscitado. Mas a história acaba diferente, amém? O versículo 10 e o versículo 11 do capítulo 20, irmãos, diz assim: Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Versículo 11, subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Eita, Paulo, hein? Paulo ganhou de mim. Eu só prego até às 9.
Ele pregou até às 6 da manhã. Olha que lição linda, amados. Veja o susto. O jovem cai do 3º andar. Quando bate lá no chão, eles olham para ele e dizem: morreu. A tristeza que toma conta daquele ambiente. Aquilo que era para ser um dia maravilhoso de instruções e ensinamentos, agora vai se tornar um culto fúnebre. Tem tudo para terminar de forma trágica aquele dia, amados. Todos tinham um diagnóstico. O jovem morreu. Imagine os crentes ali perplexos com aquele acidente, amados. Mas, aleluia, ainda existia esperança. Glória a Deus. O coração ainda batia. Paulo disse: a alma ainda está nele. Não se preocupe, irmãos, a alma está nele ainda, o coração dele está batendo. Ele pode ter morrido para vocês. O culto parece que vai acabar ruim, mas Deus ainda tem uma obra a realizar aqui essa noite. O culto não vai terminar do mesmo jeito que sempre. Aleluia. Ainda há esperança, irmãos. Jó capítulo 14, verso 7 ao 9. Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova, ao cheiro das águas. A presença do Senhor é capaz de trazer milagres entre nós. Sabe, eu vejo a graça do Senhor, amados, brotando nesse texto sagrado. A gente pode errar, a gente pode cair, a gente pode se distrair, a gente pode estar tendencioso, mas ainda, amados, isso aqui não é alvará para cometer pecado, porque se eu cometo pecado, a graça do Senhor me resgata. Não é isso. Mas a graça do Senhor está infinitamente marcada. As digitais da graça de Deus está amplamente verificada em todo o texto sagrado. O homem cai e o Senhor, com seu poder, Ele vai lá e levanta. Ainda que essa queda, amados, tenha sido displicência, ainda que você tenha caído, ainda que você esteja numa situação hoje deplorável, fruto da sua falta de audição à voz do Senhor, isso não significa que está tudo perdido. Ainda há esperança. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que me chama a atenção? É a atitude do apóstolo de parar de pregar. Isso revela, amados, o amor espiritual de Paulo pelas suas ovelhas. Paulo interrompe o sermão para ir fazer o quê? Socorrer o rapaz que tinha caído. Outro gesto de Paulo, amados. O texto diz que Paulo se inclina, se abaixa para abraçar o jovem que estava morto. Vocês viram, amados, qual tem que ser a nossa atitude como igreja? Não, fulano merece mesmo. Fulano fez por merecer. Eu falei, eu avisei, eu escrevi, eu marquei, eu isso, eu aquilo, e ai, larga para lá. Olha a situação. Paulo, embora aquilo concorresse, a queda poderia ter sido anunciada,
A Bíblia não deixa claro quais as razões pelas quais ele está na janela. Poderia aquele dia estar não muito bem, estar ali só por estar, mas o fato é que caiu. E quando acontece um acidente desse, amados, a gente deixa as razões que levaram aquela queda a acontecer. E agora a graça do Senhor em nós faz com que a gente demonstre bondade para com aquele que caiu. E ainda que tenha morrido, irmãos, há poder de Deus para ressuscitar aquele que morreu espiritualmente. Através de quem, igreja? Daqueles que estão vivos em Cristo Jesus. Através da igreja de Cristo, através dos que se dispõem, através dos que estão dizendo eis-me aqui, através daqueles que vão dizer as razões pelas quais eu sirvo a Cristo. Eu não sirvo a Cristo só para mim ir para o céu, eu sirvo a Cristo também para levar outros comigo para o céu. Olha a atitude do homem de Deus: empatia, compaixão, em trazer de volta alguém que distraidamente caiu. Que lições! A demonstração diante da perplexidade dos outros. Talvez alguém já até gritando, não falei para esse moleque não ficar aí? Eu tinha falado para ele sair dali. O porteiro disse: olha, mas eu falei com ele lá. Ele não quis sair de lá. Olha, eu fiz minha parte. Paulo vai lá e abraça o jovem, acolhe ele nos seus braços. Aqui também tem outro recado para a gente, queridos. A nossa demonstração de amor por aqueles que caíram, por causa do seu sono, por causa do seu pecado, por causa da sua distração, fala mais alto do que o nosso discurso que ecoa desse altar, mais do que aquelas palavras bonitas que você fala. A sua atitude, a sua demonstração diante de alguém no pecado, caído, vai falar muito mais alto do que as suas palavras, por mais bem arranjadas que elas sejam. Eu vou dizer mais: Deus tem nos oportunizado, irmãos. Não é difícil você encontrar alguém que caiu da janela e morreu. Sim ou não? E ainda da nossa comunidade. Sim ou não? Você começa a conversa, lembra aí? Você começa a contar. Fulano, Beltrano, Ciclano, Índio. Aí encher rapidinho os dedos da mão, sobe para os pés. E qual é a tua atitude? Continuar pregando? Ou parar do discurso e descer e ir lá e acolher quem morreu? Pastor, não quer saber de jeito nenhum. Fui falar, fui tentar, fui convidar, me rejeitou. Continue. Continue. Sabe quantas vezes o profeta deitou em cima do menino que havia morrido e soprou no seu nariz? Olho no olho, nariz com nariz, boca com boca. A Bíblia diz que 7 vezes. Até que o menino espirrou. 7 vezes. Entre outras coisas, persistência, insistência, fé. Eu confio que o Senhor vai trazer de volta. Que o lugar que eu estou é o melhor lugar do mundo. O lugar que eu estou é lugar de vida, amém? O lugar que eu estou sobeja. O lugar que eu estou tem alegria perene. O lugar que eu estou exala comunhão, paz. Pois por mais adverso que seja, mas é ainda um ambiente seguro. Eu quero os Eutico da vida de volta.
Se preciso abaixar, mesmo sendo o apóstolo, o líder de todos, se abaixa, abraça e traz de volta. Traz de volta aqui, amados. Traz de volta a vida. Vocês sabem que eu tenho uma frase que não é só uma frase para mim, mas também é um conceito. Nem tudo que é urgente é prioridade, mas tudo que é prioridade é urgente. Tem hora que você deixa o que você está fazendo, por mais urgente que seja, porque surgiu alguma coisa que é prioridade. Você larga o que você está fazendo aqui tão concentradamente bem feito, porque algo mais urgente apareceu. Era bom estar ali pregando a palavra, era necessário estar pregando a palavra, era um momento único pregar a palavra para aquele grupo, sim. Mas mais proveitoso agora era acudir alguém que caiu e morreu. Tem hora, mas tem momento que a gente muda a rotina da gente por causa de alguém que se perdeu ou que está prestes a se perder. De forma prática, amados, uma ligação, uma visita, uma mensagem. Ô fulano, como é que você está? O que aconteceu? Você precisar de um ombro amigo, tem o meu. Se você quiser desabafar e contar alguma coisa, tem meus ouvidos. Principalmente em dias de critiquices, em que tudo que você fala sofre crítica, sim ou não? Ou acha que é fácil pregar aqui? Se do outro lado tem muita gente e aí você está exposto. Tem os que te aplaudem, os que te apoiam e aqueles que estão só observando onde é que você vai resvalar nas palavras para poder trazer critiquices. Mas nós precisamos ter coragem de se levantar, ainda que alguém tenha errado, falhado e por conta disso caído. Olha, nós estamos aqui para esforçar e, se for preciso, descer, como desceu Paulo. Parece que eu estou vendo Paulo descendo pelas escadas, na terceira andar, descendo rapidinho pelas escadas e dando prioridade a alguém que caiu e morreu. E nós vamos trazer ele de volta à vida. Nós vamos trazer ele. E a Bíblia diz que eles trouxeram ele à vida, sim ou não? E a prática que aconteceu meia-noite. A Bíblia diz que já estava raiando o dia. E os crentes estavam lá celebrando o nome do Senhor. Porque a atitude de Paulo fez tudo modificar. Se Paulo não estivesse aquele dia ali, aquele menino era um menino morto. Como nós estamos precisando de Paulo anti-aêuticos. Como nós estamos precisando, queridos. Nós precisamos tomar posição nesse sentido, porque o Senhor quer libertar muita gente que, atraídos, indisciplinados, cheios de curiosidades, acabaram inclinando e caindo. Mas o Senhor, o nosso Deus, é conosco. Está conosco, amém? E onde Deus está, milagres acontecem. Restauração acontece. Ressurreição acontecem. Onde há fé, os milagres continuam brotando, borbulhando. Principalmente nesses dias, os milagres físicos sim, mas sobretudo o milagre da restauração da alma, da ressurreição do espírito daqueles que morreram, estão mortos nos seus pecados e um dia já adoraram a Deus conosco, já louvaram ao Senhor conosco, já cantaram ao Senhor conosco, já pregaram a palavra do Senhor conosco, já oraram conosco, já participaram das reuniões conosco. O Senhor é conosco, amém? O Senhor está entre nós, amém? E Ele nos dá essa autoridade, irmãos, para que o nosso culto acabe bem. Para que o nosso culto a Deus acabe bem, nós precisamos começar a olhar
para os eúticos da vida. E se o Senhor te colocar um eútico no coração, você está entendendo, sim ou não? Se o Senhor colocar um eútico no teu coração nessa noite, não se dê por rogado, procure ele amanhã. Quem sabe através de você o Senhor ressuscita ele. Quem sabe ele só não está esperando você se abaixar e abraçá-lo. Ele disse: eu vou voltar com você para o cenáculo. E eu vou adorar você até o raiar do dia. Porque Deus de fato está entre vocês. Eu percebo a presença do Senhor no teu coração, na tua vida, porque você foi capaz de descer até mim para me resgatar da morte. Amém? Você entendeu a Bíblia? Você entendeu a palavra, irmão? Chá Unir, 21/10, sábado às 5h30, mais conhecido como 17h30. É para as irmãs. Todas as irmãs do Ministério Renovo estão convidadas a se reunirem, a se unirem e confraternizar. Tudo para a glória, honra e louvor do nome do Senhor Jesus. Todas as mulheres participem, se esforcem, tenham bom ânimo. Que quem sabe da reunião de vocês, outras mulheres que morreram na fé possam ressuscitar. Eu creio nisso. Eu creio no poder da unidade. Porque onde há união, o Senhor ordena as bênçãos. Há um decreto de Deus. Onde há união, o Senhor ordena. Há uma ordem decretada. O Senhor vai ordenar bênçãos. E que a reunião, o chá de vocês, mulheres, servas do Senhor, que servem a Cristo com autenticidade nesta obra, seja cheia do Espírito Santo. Seja um derramamento do poder de Deus entre vocês. Um quebrantamento. Tudo para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. Coloca teu coração diante de Deus. Papai Santo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos essa noite, Senhor, crendo na tua palavra, Deus, que assim como o Senhor estava com Paulo aquele dia, lá em Troade, naquele cenáculo reunido, oh Deus, o Senhor também está entre nós. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Nos ajuda, Senhor. Entra com providência, Senhor. Ah, Santo Deus, se há alguém, Senhor, sentado na janela e principalmente com sono, traga despertamento essa noite. Se há esfriamento espiritual, Senhor, se há alguém, Senhor, que tem percebido, notado, que já não tem mais o mesmo prazer na oração, o mesmo prazer na tua obra, a mesma alegria em ler a tua palavra, em meditar nas escrituras sagradas, em estar reunido com os santos na tua casa, Senhor, desperta esta noite, Espírito Santo, desperta. Se há alguém aqui presencial, alguém que assiste, Deus, este culto pela internet, Senhor, desperta, Pai, que haja um fervor, reacenda a chama no coração do teu filho. Mas se alguém, Senhor, se sentou à janela e dormiu na janela, e caiu da janela, acidentou-se gravemente e veio a óbito, Senhor, o Senhor sabe quem é. Nós oramos, ó Pai, assim como Paulo aquele dia, nós descemos também, Senhor, e pelo poder da tua palavra, visita aqueles, Senhor, que faleceram espiritualmente.
Não há mais o mesmo fervor, não há mais a mesma alegria, não há mais o mesmo espírito vibrante de oração, de desejo de estar na tua presença. Ressuscita, Senhor, essa noite. Ressuscita, Senhor, aqueles que já adoraram o Senhor neste altar, aqueles que já sentaram-se um dia numa dessas cadeiras, que já entraram por esses portões, por essas portas, e neste ambiente já adoraram o teu santo nome. Senhor, ressuscita ele, ressuscita ela. Se é um jovem, se é um adolescente, se é um adulto, um senhor, uma senhora, Pai, sobretudo é uma alma que te pertence, por quem o Senhor morreu. Senhor, levanta nesta igreja Paulos e Paulas, Senhor meu Deus, para ir ao encontro dos Eúticos que caíram e se acidentaram gravemente, vindo a óbito. Santo Deus, se o Senhor essa noite colocar alguém no coração da tua filha e do teu filho, Pai, marca ele no coração do teu servo e da tua serva, para que vá até aquele que caiu, aquele que morreu espiritualmente, Senhor, porque eu tenho certeza que através do poder do Senhor operando em nós, aleluia, o Senhor vai ressuscitar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor, na nossa vida. Enche o nosso coração de amor pelas almas, pelos perdidos, pelos desgarrados do aprisco, pela ovelha que se distanciou do aprisco. Dê amor nos nossos corações, Senhor. Deus, porque eu creio que o amor, aleluia, é o dom supremo. Nada resiste o amor do Senhor, nada é capaz de parar o amor do Senhor, derramado um dia nos nossos corações. Tome conta de nós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que a tua força seja derramada sobre nós essa noite. Que a inspiração seja sobre nós essa noite. Que o teu amor, meu Deus, renove nossos corações por aqueles que se perderam. Aleluia. Que haja um mover do teu Espírito sobre nós, ó Deus. E as diferenças, as arestas, as divisões, Deus, caiam por terra pelo poder do Senhor entre nós. Porque eu sei, ó Pai, que pelos acontecimentos no mundo, a tua volta se aproxima cada dia mais. E que pelo poder do Senhor em nós podemos abrir as cadeias, quebrar as algemas, despedaçar as grades e trazer de volta aquele que fora levado cativo pelo inimigo, trazer de volta a tua presença, em nome de Jesus, amém. Espiritualmente nós não estamos confortáveis, nós queremos que pelo teu poder o Senhor restitua para nós, ó Deus, em nome de Jesus, amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Deus abençoe vocês, irmãos. Desejo que vocês tenham entendido a palavra do Senhor em nome de Jesus. Quarta-feira, quarta profética da conquista. Nesse próximo sábado, obviamente não haverá culto jovem, né? É o chá das mulheres. E no domingo, escola bíblica às 9 horas da manhã. E às 18 horas, o nosso culto da família. Amém? Estenda a tua mão, Deus abençoe vocês. Dê uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Para os irmãos que nos acompanham aqui pela internet, um grupo de irmãos adorando a Deus, fazem dessa transmissão um culto no seu lar. Deus abençoe vocês de forma poderosa em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, Deus, que
que aqui estão, aquele que precisa de um milagre, aquele que precisa de um renovo, aquele que precisa de uma porta aberta, aquele que precisa de uma resposta que só o Senhor pode dar, Deus. O Senhor conhece a necessidade da tua igreja, e na autoridade do teu nome, Senhor, eu abençoo o teu povo para a glória de Deus. Receba em nome de Jesus o teu milagre. Receba em nome de Jesus a resposta que só o Senhor pode dar. Um mover sobrenatural do Senhor na tua vida financeira, na tua vida física, na tua vida mental, no teu relacionamento afetivo, no teu relacionamento conjugal. Em nome de Jesus, no seio da tua casa, da tua família. Que o Senhor seja contigo, em nome de Jesus, guardando dos acidentes, das setas malignas, do homem sanguinário, do assaltante, de toda espécie de maledicência, em nome de Jesus, seja guardado pelo poder de Deus, debaixo da graça do Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue reinando e multiplicando em cada coração, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, e junto digamos: amém. Deus os abençoe, irmãos. Vão na paz do Senhor.